Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, pegámos numa fonte que analisa uma passagem bíblica mesmo intensa, o Apocalipse 19. O capítulo começa em festa no céu, não é? Com os aleluias pela queda de Babilónia, as bodas do Cordeiro. Exato, uma celebração. Mas depois, ali a partir do versículo 11, a coisa muda radicalmente. O céu abre-se e, surge Cristo, mas não só o Cordeiro. Não, aí surge como um guerreiro divino. É uma viragem, de facto. Precisamente. E a nossa missão hoje é mesmo essa, descompactar esta visão que é poderosa e, muitas vezes debatida, de Apocalipse 19, versículos 11 a 21. Ok, vamos lá mergulhar nisto. Vamos a isso. E o que a análise que temos como fonte sublinha logo, e acho importante, é a densidade teológica disto. Sim. Estamos a tocar em cristologia a fundo, quem é Cristo, Exato. Na justiça divina e, claro, na escatologia, o fim dos tempos. E é fundamental, como a fonte nota bem, perceber que esta visão não teve sempre a mesma leitura, quer dizer, a interpretação variou bastante ao longo da história. Depende muito das lentes, não é? Claro, faz sentido. Pronto, vamos então ao protagonista desta parte, o cavaleiro, no cavalo branco, a partir do versículo 11. O céu aberto. A fonte sugere que isto indica uma revelação divina, assim, direta. E o cavalo branco? Bem, aí o simbolismo aponta para a pureza, para uma vitória justa. É diferente, atenção, daquele cavalo branco do capítulo 6. Ah, boa chamada. E os nomes dele? Fiel e verdadeiro. Isto realça o caráter dele, imagino, em contraste com a besta? Exatamente. Contraste total com a falsidade da besta. E diz que ele julga e luta, mas com justiça. É um ponto-chave. E a aparência dele? No versículo 12, olhos como chama de fogo, muitos diademas. Sim, os olhos como chama de fogo, a fonte associa a um conhecimento que penetra tudo, que vê tudo. Os muitos diademas, e não uma só coroa, apontam para uma soberania que é suprema, incontestável. Muito diferente das coroas da besta, então. Completamente. As da besta representam poder usurpado. Aqui é a autoridade legítima e absoluta. E depois há aquele detalhe fascinante no versículo 12, um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. O que é que a fonte diz disto? Sugere que isso aponta para a transcendência da natureza divina dele. Algo que, no fundo, nos ultrapassa, que não conseguimos captar totalmente. Reforça o mistério. Exato. O mistério da sua divindade plena. Mas há mais, claro. Sim, aqui é onde fica mesmo interessante, como a análise destaca. O manto tinto de sangue, no versículo 13. Esse é um ponto muito debatido. A fonte explora basicamente 3 interpretações principais. A primeira seria o sangue dos inimigos, tipo uma alusão a Isaías 63. Certo, essa é uma linha. Ou, segunda hipótese, seria o seu próprio sangue, o da cruz, que lhe daria autoridade para julgar. O que nos leva ao paradoxo. E a terceira, talvez o sangue dos mártires, que agora são vingados. A fonte não escolhe uma, mas mostra a força de cada uma. E o paradoxo que mencionaste é crucial, e a fonte explora o bem. O guerreiro é o cordeiro. O direito de julgar, de vir assim em juízo, está ligado ao seu sacrifício redentor. Então a autoridade para esta batalha vem da redenção? Parece que sim. As interpretações do sangue, se calhar vistas em conjunto, reforçam essa ligação complexa, sacrifício e soberania juntos. E a identidade dele continua a ser revelada. No mesmo versículo 13 é chamado o Verbo de Deus. Ligação óbvia a João 1, não é? Claríssima. A palavra que cria é agora, nesta visão apocalíptica, a palavra que executa o juízo. É potente. E culmina naquele título no manto e na coxa, no versículo 16. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Soberania absoluta. Exato. A fonte vê aí a afirmação final, definitiva, da sua soberania sobre tudo e todos. Com esta figura assim estabelecida, a visão passa para a confrontação. Certo. A batalha. Os exércitos celestiais seguem-o, mas a análise chama a atenção para um pormenor curioso. Eles não parecem ter armas. Pois não. Parecem mais testemunhas da vitória dele. E a arma de Cristo é diferente. Uma espada afiada que saía da sua boca. V15. A fonte é clara aqui. É o poder da palavra de Deus. Sim, como em Hebreus 4:12. A palavra que decreta e que executa o juízo. É uma imagem fortíssima. É e subverte as nossas ideias de guerra. A vitória não é militar, no sentido humano, é por decreto divino. A palavra que criou pode também desfazer o mal. Descriação do mal. Interessante. E a análise sublinha isso. Mostra a severidade da justiça divina.
Desafia aquelas visões, se calhar, um bocado unidimensionais de um Jesus só manso. Aqui há também rigor. E a visão não se coíbe de mostrar essa dureza. A cena da grande ceia de Deus, nos versículos 17 e 18, é disso exemplo. Sim, essa é bastante gráfica. Um anjo chama as aves de rapina para se banquetearem com os inimigos de Deus, reis, poderosos, todos. A fonte lê isto como uma paródia quase, uma paródia sinistra das bodas do Cordeiro. Uma inversão total do destino, sim, e mostra a abrangência do juízo. Ninguém escapa. É chocante, sem dúvida. Absolutamente. E o desfecho para os líderes da rebelião, a besta e o falso profeta, é imediato. Versículos 19 e 20. Capturados sem luta, diz a fonte. Exato. Não há descrição de combate. São lançados vivos no lago de fogo, que é o símbolo bíblico para a destruição final, a separação eterna de Deus. E os restantes inimigos? Mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Mais uma vez, a palavra como o instrumento final, decisivo. Mencionaste no início que a interpretação disto tudo varia. Como é que a fonte aborda essa diversidade sobre esta batalha? Bem, a análise identifica, assim, duas grandes correntes, sem lhes dar nomes específicos, mas percebe-se a ideia. Uma abordagem vê isto de forma mais simbólica. Como assim? A batalha como representação da vitória espiritual de Cristo, talvez já feita na cruz, e a luta contínua da Igreja. Ok. E a outra? A outra tende para uma leitura mais literalista. Vê isto como um evento futuro, concreto, às vezes chamam-lhe o Armagedon, que marca o regresso visível de Cristo, talvez para iniciar um reino. E a fonte diz que a nossa teologia prévia influencia como lemos isto. Influencia imenso, sim. A forma como cada grupo já entende Deus, Cristo e o fim dos tempos molda muito a interpretação desta passagem específica. Então, o que é que retiramos no fundo desta análise ao Apocalipse 19? Temos esta imagem, multifacetada de Cristo, fiel, verdadeiro, verbo de Deus, rei dos reis. Um guerreiro, mas cuja vitória vem da sua palavra justa, não da força bruta. Exatamente. É complexo, é visualmente muito forte e, para muita gente, é desconcertante. Sem dúvida. E a análise termina com um desafio, que eu acho particularmente interessante. Em vez de nos perdermos só a tentar decifrar tipo uma cronologia exata do futuro ou o que isto significou originalmente para os primeiros leitores, Sim. A fonte desafia-nos a pensar o que é que esta narrativa, que misturou o terrível e o glorioso, o juízo e a vindicação, o que é que ela nos diz sobre como devemos viver hoje? Ah, interessante. Mudar o foco do futuro para o presente. Exato. Num mundo ainda tão marcado pela injustiça, pelo sofrimento, talvez a questão mais importante não seja o que vai acontecer exatamente, mas sim qual é a nossa resposta ética, a nossa resposta prática, agora, à luz do carácter de Deus que vemos revelado aqui. É uma pergunta que fica, não? Para refletir.